Você vibra. O mundo responde. Ative a ressonância da abundância. Há momentos em que o silêncio da vida grita mais alto do que qualquer ruído externo. São instantes em que algo dentro de nós, quase imperceptível, sussurra que existe um outro modo de viver, de sentir, de estar no mundo. Não é sobre fazer mais. Não é sobre correr atrás. É sobre perceber. É sobre lembrar. Porque no fundo, em algum lugar esquecido dentro de você, há uma certeza. O que você sente molda o que você vê. O que você acredita, mesmo sem perceber, dita o que se repete em sua vida. E o que você vibra, o mundo ouve. Talvez você tenha caminhado muito tempo carregando pesos que não são seus. Crenças herdadas, medos antigos, culpas que não pertencem ao presente. Talvez tenha tentado de todas as formas mudar o que está fora, sem saber que o que vibra dentro é o que define a paisagem do lado de fora. Você não está quebrado. Você não está errado. Você só esqueceu, como todos nós esquecemos, que existe um campo invisível onde tudo começa, antes mesmo de se tornar matéria. Um espaço onde seus pensamentos, suas emoções, sua intenção, já estão criando o que você chama de realidade. Este vídeo é um portal, um espaço seguro onde você pode repousar sua mente cansada e abrir seu coração. Vamos juntos explorar, com serenidade e profundidade, o que a ciência e a espiritualidade já sabem, que você é parte ativa da dança quântica da criação. Não é uma metáfora, é físico, é real, e mais do que tudo é acessível. Você vibra, o mundo responde. E quando você aprender a vibrar com clareza, com presença, com verdade, a abundância deixa de ser um conceito distante. Ela se torna um estado natural. Um reflexo do que você já é, por dentro. Um reflexo de quem você está pronto para lembrar que sempre foi. Imagine por um instante que tudo o que existe ao seu redor, as pessoas, os objetos, as situações, são, antes de serem visíveis, possibilidades vibrando num campo invisível, e que só ao serem observadas, só ao receberem a sua atenção, elas colapsam em algo concreto. Isso não é apenas poesia, é física. O experimento da dupla fenda, talvez um dos mais enigmáticos da ciência moderna, revelou algo profundamente desconcertante. A simples presença de um observador altera o comportamento da matéria. Quando não há ninguém olhando, a partícula se comporta como onda, expandida, múltipla, livre. Mas no momento em que é observada, ela se torna única, localizada, limitada. Essa descoberta, ao mesmo tempo tão científica e tão simbólica, ecoa dentro de nós com uma pergunta inevitável. O que estamos colapsando em nossas vidas, sem perceber? Que realidades estamos cristalizando, todos os dias, com o nosso olhar, com os nossos julgamentos, com os nossos medos? A mente, em sua essência, vibra em ondas de possibilidade. Ela projeta cenários, antecipa o futuro, sonha com o que ainda não existe. Mas quando essa mente se fixa num pensamento recorrente, especialmente quando esse pensamento está carregado de emoção, ela deixa de vibrar como onda e começa a gerar realidades. Intenções, quando carregadas de foco e sentimento, se tornam como flechas lançadas ao tecido quântico da realidade. E o universo, em sua inteligência silenciosa, responde. A verdade é que, mesmo sem saber, você já está manifestando. A dúvida, o medo, a escassez, tudo isso também colapsa possibilidades. Não por castigo, mas por frequência. A realidade observada é sempre um espelho do que foi vibrado antes de ser visto. É por isso que mudar a vida não começa no mundo externo, mas no mundo interno. É ali, no espaço entre um pensamento e outro, que reside o poder real. Há um instante sutil entre o que sentimos e o que vivemos. Um espaço quase invisível, onde as ondas ainda não colapsaram, onde o mundo ainda não reagiu, onde a realidade ainda está se formando. Esse espaço é sagrado. E é nesse silêncio interno anterior ao movimento que reside a chave da transformação. Reprogramar a vida não é lutar com o que já aconteceu.
É entrar em contato com aquilo que ainda não tomou forma, e ali, com leveza e intenção, mudar a frequência. A meditação observadora é um convite para esse mergulho. Não exige esforço nem controle, apenas presença. Não é sobre calar a mente, mas sobre olhar para ela com olhos suaves. Observar os pensamentos que surgem como se fossem nuvens num céu. Deixar que passem, sem se apegar, sem resistir. Porque, nesse ato de observar sem julgar, algo começa a se reorganizar por dentro. Padrões antigos se revelam, emoções reprimidas se mostram, e sem o peso do combate, eles perdem força. É nesse estado de pura observação que o campo quântico interno começa a se abrir. Quando você para de reagir, você começa a criar. Quando você observa com consciência, você muda o programa. Porque o que é visto com amor se transforma. E quando a vibração interna muda, a colisão com o mundo já não traz a repetição do passado, mas a surpresa de algo novo, alinhado, verdadeiro. Nesse espaço entre o ser e o fazer, você planta a realidade que deseja colher. E o universo responde. Tudo o que você deseja já tem uma assinatura emocional. A vida que você sonha em viver, as relações que deseja cultivar, a abundância que quer experienciar, tudo isso vibra numa determinada emoção. E quando você acessa essa emoção agora, mesmo que ainda não tenha o cenário externo, você começa a viver a frequência do que deseja, antes mesmo que ele chegue. A mente pode até duvidar, mas o corpo sabe. O corpo reconhece a vibração da verdade. Quando você sente gratidão, alegria, plenitude sem depender de algo lá fora, você cria uma ponte vibracional com aquilo que está se manifestando. Você envia um sinal claro ao campo. Isso já é real para mim. A prática não está em forçar o sentimento, mas em lembrar como ele vibra, em se aproximar pouco a pouco da emoção que já vive no futuro que te espera. Porque quando você vibra como se já fosse, o tempo deixa de ser barreira. O futuro se curva ao presente, e o invisível começa a se tornar visível. Silenciosamente, naturalmente, inegavelmente. O universo se revela para quem observa com atenção. Quando você passa a viver mais alinhado com a frequência daquilo que deseja, não apenas o externo começa a mudar, mas o interno também se transforma. Os pensamentos ficam mais calmos, as emoções mais claras. A respiração encontra um novo ritmo, e o corpo responde com sinais sutis de bem-estar. Sono mais profundo, leveza ao acordar, sensações de presença que antes pareciam inalcançáveis. E junto com isso, as sincronicidades surgem. Pequenas coincidências que deixam de parecer aleatórias, pessoas que voltam, oportunidades que se aproximam, ideias que brotam. Você começa a perceber que há uma inteligência organizando os encontros, guiando os passos, preparando os caminhos. Tudo isso não como mágica, mas como resposta. Ao observar e registrar essas mudanças, algo se fortalece. A fé deixa de ser crença cega e se torna confiança experienciada. A prática deixa de ser esforço e se torna estado. E a vibração deixa de ser intenção e se torna natureza. Você não precisa controlar o universo. Precisa apenas lembrar que está vibrando dentro dele, o tempo todo. Não importa o que já foi. O que importa é a vibração que você escolhe agora, porque é ela que determina o que virá. A cada instante, o campo se reorganiza ao redor do que você sente. E a vida se alinha com sua frequência. Você vibra. O mundo responde. E isso não é teoria. É experiência viva, que se revela na medida em que você se torna consciente do que emana, dos pensamentos que alimenta, das emoções que sustenta, das intenções que carrega no coração. Hoje, você atravessou muitas camadas. Entendeu que seu olhar molda a matéria, que seu silêncio é fértil, que seu corpo é antena, que suas emoções são guias e que sua presença, por si só, já é manifestação. A abundância não está distante. Ela está disponível. Está aqui. Está agora. A pergunta que ecoa, então,
Não é quando vai acontecer, mas que realidade eu estou escolhendo vibrar amanhã? A resposta já está vibrando dentro de você.